O que você acha de fazer a limpeza da sua máquina do jeito que você está vendo aqui do lado? De forma rápida, eficiente e sem desperdícios. Pois sabe que isso é possível com os compostos de purga Asa Clean. Os compostos de purga Asa Clean são materiais que vão te permitir fazer a limpeza de máquina de uma forma muito rápida e eficiente, reduzir o tempo de setup, eliminar riscos de contaminação nos seus processos e produtos e, principalmente, no fim das contas, trazer uma grande economia de dinheiro para a sua empresa e para os seus produtos. E quando você pensa Asa Clean, você pensa em Eudrix Plásticos, que é o representante para esses compostos de purga aqui no Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais dos compostos de purga Asa Clean, quer uma amostra, quer uma visita técnica, os contatos vão aparecer aqui embaixo para você e na descrição do vídeo você pode solicitar o seu contato, a sua visita e uma amostra para testar nos seus processos. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da moldagem por injeção de policarbonato conforme a gente prometeu no vídeo onde a gente apresentou esse material para você. Então se você quiser conhecer um pouquinho mais a esse respeito, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai bater um papo bem legal. Lembrando que é mais um vídeo patrocinado e trazido até você pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean, como você viu na abertura do vídeo aqui, um material que tem tudo a ver com moldagem de policarbonato. Porque o policarbonato é um material que produz peças estéticas, peças transparentes, e você precisa então dar uma atenção à limpeza da sua máquina com todo carinho, com todo cuidado, e os compostos de purga Asa Clean podem te ajudar muito nisso. Então se você quiser conhecer um pouco mais desses compostos de purga, quiser um contato técnico, uma visita comercial, o contato do pessoal da Eudrix está aparecendo aqui embaixo, já vai lá, entre em contato com eles ou na descrição do vídeo tem os links para você solicitar a sua visita técnica, a sua visita comercial e começar a utilizar esses materiais no cuidado da sua máquina e do seu processo, tá certo? Então não perca mais tempo e vai lá e conhece os compostos de purga Asa Clean que trazem esse conteúdo para você aqui hoje. Mais alguns recados aqui do canal. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, ainda não é inscrito, não é inscrita, clica no botãozinho que está aqui embaixo, ativa o sininho para passar a receber notificações sempre que um novo vídeo de conteúdo com dicas, curiosidades e informação técnica sobre plásticos for publicado. Já aproveita e deixa sua curtida e seu comentário para o vídeo ganhar relevância e ser entregue para um número cada vez maior de pessoas que se interessem por esse tema e faz a sua parte. Compartilhe o link desse vídeo nos seus grupos de discussão técnica, nos grupos de redes sociais, enfim, para todo mundo que se interesse pelo tema de plásticos e assim a gente dissemina informação técnica mais amplamente. Me segue também no Instagram para passar a receber conteúdo por lá também e conhecer um pouco mais da minha vida pessoal. Finalmente, se você tem produtos e serviços para a área de plásticos e quer vê-los anunciados aqui no canal, quer patrocinar um vídeo, quer patrocinar o canal, entre em contato comigo e com a minha equipe, os links estão na descrição desse vídeo e a gente bola um plano de divulgação bem legal para os seus produtos. Fechado? Muito bem, vamos entrar no nosso conteúdo então, falando a respeito de moldagem por injeção de policarbonato e como sempre tem um PDF que você pode baixar, o link está na descrição do vídeo e a apresentação está na tela aí. Agora para você, nós vamos falar a respeito do policarbonato na moldagem por injeção. Sempre lembrando que é um conteúdo apoiado pela Eudrix Plásticos e pelos compostos de purga Asa Clean. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles durante a apresentação, tá certo? Bom, vamos lá. Lembrando que policarbonato, a gente já falou no vídeo que a gente apresentou o material, vou deixar o cardzinho aqui, caso você não tenha assistido, para depois você ir lá e conhecer um pouco mais do material. É muito utilizado em aplicações que substituem o vidro, aplicações transparentes, aplicações onde as propriedades ópticas, estéticas, visuais são muito importantes. É óbvio que ele tem propriedades mecânicas muito interessantes e muitas dessas aplicações se beneficiam dessas propriedades, mas em geral o que a gente está buscando são as propriedades ópticas, de transparência, brilho e aparência superficial desse material, tá?
Então, normalmente essas peças são fabricadas pelo processo de injeção. O policarbonato é muito também processado na fabricação de chapas e depois termoformação. E se você quiser conhecer um pouquinho mais desse processo, me deixa um recadinho aqui nos comentários do vídeo para que eu possa criar esse conteúdo também. A gente faz uma parte 3 aí falando sobre chapas de policarbonato, tá certo? Mas hoje vamos falar a respeito de injeção, que são utilizados, o processo utilizado para a fabricação dessas peças mais complexas, lentes, peças de acabamento interno, peças que vão substituir normalmente o vidro em aplicações que exigem aí performance ótica do material, tá certo? Então vamos lá. Pensando nesse aspecto, que é um material que precisa ter um desempenho óptico e normalmente mecânico ao mesmo tempo, um dos principais requisitos antes de você começar a pensar a injetar o policarbonato é a secagem. Secagem é muito importante para policarbonato. Ele é um material higroscópico, ou seja, absorve umidade do ar. A umidade que está presente no ar, ele vai absorver, o policarbonato vai absorver e essa umidade vai ficar ligada no material, lá a nível molecular nesse material. E tem uma interação ali que vai manter a molécula ali dentro, tá? A molécula de água ali interagindo com o material. E a gente precisa, antes de injetar, antes de fundir esse material, remover essa umidade, porque senão a gente pode ter alguns problemas que eu já vou falar para você. E o processo mais recomendado, o melhor processo para fazer essa retirada de umidade é através de um desumidificador, tá? Esse equipamento que eu estou mostrando aqui para você e que faz a secagem do ar num sistema de peneiras moleculares antes de circular o ar pelo material. E o que faz a secagem de fato é a diferença de concentração da umidade entre o ar e o material. Isso que gera uma força motriz para remover a umidade do material. A temperatura que a gente utiliza é só para acelerar o processo. Então, esse processo se torna extremamente eficiente para, primeiro, fazer com que a umidade seja removida rapidamente e, segundo e principalmente, que você tenha consistência ao longo do ano em vários e vários processos, você tenha sempre o mesmo resultado. Eu tenho vídeos aqui falando a respeito de secagem de materiais, eu vou deixar o link aqui em cima para você poder assistir e entender um pouco mais sobre esse processo, tá? Mas uma dúvida que chega é, legal, Ricardo, eu vou usar um desumidificador para secar o policarbonato, que temperatura, que condições eu preciso utilizar? É interessante você consultar sempre a ficha técnica do material, porque existem vários tipos diferentes de policarbonato que podem exigir condições ligeiramente diferentes, mas em geral vai girar em torno de 100 a 120 graus a temperatura do ar que vai circular para secar o material e em condições normais, uma resina protegida de umidade ali, em embalagem fechada, você consegue atingir um teor de umidade satisfatório para o processo durante 3 a 4 horas. Ou seja, depois de 3 a 4 horas do material circulando aqui num processo de secagem, você tem um material apto a ser injetado sem grandes problemas. E como é que você pode monitorar isso? Medindo o teor de umidade. Eu sempre falo que quem trabalha com materiais higroscópicos precisa ter um analisador de umidade, aquelas balancinhas que tem uma lâmpada que aquece o material, mede a diferença de peso e te dá o teor de umidade aí em 5, 10 minutos, são muito interessantes, pelo menos para uma medição rápida, para você ter uma ideia do que está acontecendo. E o policarbonato, para poder ser processado sem problemas, precisa de um teor máximo de umidade de 0,02%. Então, a hora que você junta tudo isso, né, um teor de umidade extremamente baixo, um material que precisa de aspecto superficial interessante, de resistência mecânica, um desumidificador é o processo que você precisa utilizar e é o ponto principal para ter qualidade na injeção de policarbonato, tá certo? Se você não faz o processo de secagem, as consequências podem ser estrias na peça, aquela estria prateada na direção do fluxo que fica normalmente na superfície da peça. Esse é o principal sintoma de um policarbonato que está injetado com umidade. E a gente já está falando aqui, peças estéticas de transparência, você acabou de arruinar toda a qualidade da sua peça com esse sintoma principal da umidade. Tá? E outra é a perda de propriedade mecânica, principalmente de resistência ao impacto, devido à degradação do material
que ocorre pela reação química com a água durante o processo de injeção. Então, você vê, né, peças que precisam de características estéticas, óticas e resistência mecânica vão ser totalmente prejudicadas caso a secagem não seja feita adequadamente. O principal cuidado é a secagem, tá certo? Então, seguindo em frente, depois da secagem é muito importante você selecionar a máquina adequada para trabalhar com o material. E o primeiro critério é ter uma máquina do tamanho certo, uma máquina com unidade de injeção que permita que, devido em consequência do tamanho da peça, né, o volume de moldagem, do tempo de ciclo e das condições que você vai utilizar ali, que o material fique dentro do canhão da máquina no mínimo 3 e no máximo 10 minutos, de forma que ele possa absorver a quantidade de energia suficiente para passar do estado sólido para o estado fundido, ou, na verdade, para o estado plastificado. Quando a gente fala de um material amorfo, o mais correto é um estado plastificado, e que ele não exceda os 10 minutos para não entrar em um processo de degradação, gerar aquelas pintas pretas, aquelas manchas amarronzadas, que podem comprometer a estética da sua peça, a transparência, e também podem começar a prejudicar as propriedades mecânicas da peça injetada com esse material. Então, o primeiro critério é: tenha uma máquina do tamanho adequado para o produto que vai ser injetado e para o tempo de ciclo que vai ser estimado para essa peça. Depois, a rosca da máquina precisa ser uma rosca de baixa compressão, normalmente uma rosca para materiais amorfos, com taxa de compressão no máximo de 2:1. E a seção intermediária da rosca, aquela seção onde o núcleo da rosca vai aumentando de diâmetro gradualmente, ela precisa ser um pouco mais longa. Normalmente ela vai ter aí, representar cerca de 40%, 50% do comprimento total da rosca, de forma a você fundir o material, ou na verdade de você plastificar o material gradualmente, lentamente, evitando grande cisalhamento no material, que pode também levar à degradação. Tá certo? Então esse é um outro requisito muito importante para o policarbonato. E, finalmente, muita atenção à limpeza da máquina. Tanto antes, para sair de um outro material e começar a trabalhar com policarbonato, quanto depois de trabalhar com policarbonato e iniciar o trabalho com outros materiais. Isso porque, primeiro, policarbonato é um material estético, precisa de transparência, precisa estar livre de contaminações. Então, você precisa remover todo o resíduo de outros materiais, de outras cores que foram utilizadas anteriormente, para ter a qualidade visual que a sua peça precisa. E depois, o policarbonato é um material que trabalha em altíssimas temperaturas. Se você for trabalhar com um material que trabalha a temperaturas mais baixas, provavelmente você vai ter policarbonato solidificado dentro da sua máquina, que vai saindo aos poucos também e vai contaminando o próximo material. Então é muito importante a atenção à limpeza, tanto antes quanto depois do trabalho com policarbonato, tá? E aqui entra de novo a recomendação de utilizar os compostos de purga AsaClean que patrocinam esse vídeo aqui. É muito importante você garantir a limpeza da máquina para trabalhar com esses materiais, tá? O policarbonato exige essa pureza da máquina para poder entregar peças com a qualidade ótica que as lentes, que os produtos feitos com esse material exigem. Certo? Então, esses são os principais requisitos de máquina para trabalhar com policarbonato. Finalmente, a gente vai falar um pouco a respeito de molde, né? O molde para policarbonato vai trabalhar quente, então, na hora que você estiver projetando o molde, precisa entender que toda a movimentação vai acontecer com o molde aquecido. Apesar de ser um material amorfo, né, é um molde que trabalha quente, ele tem uma TG bastante elevada, aí perto dos 140 graus, então o molde quente, ainda que ele esteja aí perto dos 70, 100 graus, vai fazer com que o material se solidifique. É lógico que você poderia trabalhar com ciclos mais curtos, com um molde mais frio, mas você vai perder qualidade visual, vai perder transparência, vai perder qualidade ótica, brilho superficial trabalhando com o molde frio, tá? Sem falar nas questões de contração que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o molde vai trabalhar quente, nessa faixa de temperatura que eu estou mostrando para você, vai depender muito do grade, vai depender de espessura de parede, mas normalmente vai trabalhar nessa faixa de temperatura, então o molde precisa se movimentar nessas temperaturas e não pode engripar devido à dilatação térmica, tá? Os pontos de injeção precisam ser generosos, mas com design para material amorfo, que permite que o material solidifique rapidamente depois do recalque e permita, então, uma peça livre de rechupes
e livre de bolhas internas devido ao retorno do material pelo sistema de alimentação. Tá? Então, dimensionamento de pontos de injeção é muito importante. Eu tenho um vídeo no canal falando sobre isso também. Vou deixar o cardzinho aqui para você entender um pouco mais a respeito de dimensionamento de sistema de alimentação para materiais amorfos. Saídas de gases são muito importantes com policarbonato. É um material que precisa ter um fluxo bastante suave, bastante facilitado nas cavidades, e ventilar essas cavidades o mais rápido possível é fundamental para garantir isso daí. Também tenho vídeos aqui no canal, vou deixar o card aqui para você entender como dimensionar e construir saídas de gases. É muito importante ter atenção ao acabamento superficial. Normalmente, moldes para peças de policarbonato vão receber polimento para ter aquele acabamento super brilhante, uma alta transparência nas peças. Então, é fundamental um polimento de qualidade. Agora, um dado muito importante, normalmente esse polimento tem que ser feito na direção do fluxo e principalmente na direção da extração da peça, porque o policarbonato tem um fluxo muito bom e ele tende a preencher mesmo essas micro ranhuras causadas pelo polimento do molde. E isso, em alguns casos, pode levar inclusive a dificuldade de extração ou até dano das peças. Então, atenção, polimento do molde para policarbonato na direção da extração da peça. Isso é fundamental também. O policarbonato pode sim utilizar câmara quente, tá? É um material que pode utilizar câmara quente, com todos os cuidados que uma câmara quente precisa ter para materiais de engenharia. Também tenho vídeos aqui no canal, cardzinho aqui em cima, sobre os cuidados com uma câmara quente. E a contração do policarbonato é uma contração de materiais amorfos, uma contração bastante pequena, como você pode ver aqui, de 0,4 a 0,8%. Tá? Essa é uma dúvida muito comum também. Lógico que ela pode variar em função das características geométricas da peça, espessuras e por aí vai, mas normalmente está nessa faixa. E note, é uma contração bastante pequena, tá? E isso faz com que você tenha que ter uma atenção muito grande à construção do molde. Evite de deixar peças paradas dentro do molde durante muito tempo, porque como ela se contrai pouco, ela pode ter uma interferência na abertura do molde e isso, em alguns casos, pode fazer com que você não consiga abrir o molde caso tenha uma peça já resfriada a temperatura ambiente lá, que ficou muito tempo dentro do molde, dentro da cavidade. Tá? Então, evite esse tipo de problema e trabalhe com uma contração em torno aí do 0,4, 0,8%, sempre consultando as fichas técnicas de material para um resultado mais preciso. Legal? Muito bem. Falando agora de temperaturas de processo, é uma outra dúvida muito comum, né? E o policarbonato é um material que trabalha com temperaturas altas. A gente já viu que precisa ter um cuidado de quanto tempo ele vai ficar exposto a essas temperaturas. E outro cuidado é garantir que as temperaturas estejam na faixa adequada. E para isso você precisa medir a temperatura diretamente na massa fundida com um termômetro de contato para garantir que ela está na faixa recomendada, tá? Aquele termômetro laser, só garantir com as temperaturas das resistências elétricas não é suficiente. O policarbonato é um material que tem uma perda térmica bastante grande, uma vez que ele sai do canhão da máquina, então é fundamental você medir ali no interior da massa com um termômetro de contato, tá? O ideal é que essa temperatura esteja entre 290 e 320 graus, mas é óbvio que é importante consultar o grade específico. Podem ter grades que vão trabalhar na faixa superior, na faixa inferior ou até um pouquinho diferente, dependendo de aditivação, de composição específica desse material, tá? E principalmente, trabalhando nessa faixa de temperatura, evitar a exposição à temperatura de moldagem por mais de 10 minutos. Tá? Isso, como a gente falou lá atrás, é fundamental. Tá? Mesmo que você tenha aí uma máquina bem dimensionada, às vezes paradas de máquina, vai parar para o almoço, parada para uma manutenção, é importante esvaziar o canhão da máquina e não deixar o material sob a temperatura de trabalho, porque ele pode se degradar e aí o trabalho para você recomeçar o processo vai ser muito maior. Tá certo? Para finalizar, os principais problemas que podem acontecer na moldagem de policarbonato e o que você pode fazer para evitar ou corrigir esses problemas. Um dos principais problemas são rechupes. Peças de policarbonato normalmente vão ter paredes um pouco mais grossas, lentes, que vão exigir aí um acabamento muito bom superficial, pouca distorção ótica, tá? Então os rechupes podem ser um problema potencial.
E o principal para evitar e corrigir problemas de rechupe é atenção às condições de recalque, principalmente na pressão de recalque, fazer uma janela de processos bem feita, cuidar para que a pressão esteja num nível ideal de não apresentar rechupes e não supercompactar também o material, que ajuda a prender demais o material na cavidade, já tem uma contração baixa, como a gente já viu. Então, você vai ter que achar essa janela de processos entre eliminar rechupes e não ter peça presa no molde, não interferir nas características óticas do material, mas é aí que você vai atuar, nas condições de recalque. Outro problema que pode acontecer são as linhas de fluxo, é um material que normalmente não gosta muito de cisalhamento, então é preciso otimizar as velocidades de injeção, normalmente trabalhar com velocidades mais moderadas, né? O mais rápido possível, mas o mais lento que seja interessante e que elimine as linhas de fluxo, principalmente em regiões de alto cisalhamento, como nos pontos de injeção. E os pontos de injeção do tipo lâmina, do tipo leque, são muito utilizados em peças de policarbonato porque eles facilitam essa diminuição do cisalhamento na região do ponto de injeção, deixando essa área da peça mais livre de tensionamentos e de marcas de fluxo. E outro problema muito comum com o policarbonato são as linhas e estrias, aquelas linhas que aparecem na superfície do material que parecem aí uma contaminação, alguma coisa. E se não forem exatamente a contaminação, a causa mais comum e mais provável é umidade. Então, sempre que você tiver alguma coisa estranha, visual, numa peça de policarbonato, suspeite de umidade e vá fazer a investigação se está tudo correndo bem com o seu processo de secagem. Tá certo? Finalmente, manchas e pintas pretas, peças óticas que precisam de bom acabamento superficial, de alto brilho, vão mostrar muito qualquer tipo de contaminação, qualquer tipo de queima que aconteça com o material. Então, muito importante olhar a temperatura e garantir que ela esteja dentro da faixa recomendada, o tempo de residência que esteja dentro da faixa recomendada e, principalmente, cuidar da limpeza da máquina antes e depois de trabalhar com policarbonato, usando os compostos de purga Asa Clean, tá certo? Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha te ajudado a resolver algum problema, que tenha te ajudado a desenrolar algum projeto. Eu fico muito curioso para saber como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Deixa um comentário, me manda uma mensagem contando a sua história aqui para mim. Me fala também a respeito de outros assuntos que sejam do seu interesse, para eu criar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. E a gente se vê no próximo vídeo trazendo mais conteúdo técnico para você. Um grande abraço e até lá!